Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos ver a sociedade e cultura nas Minas. Como vimos até aqui, o controle econômico-social que a coroa portuguesa exercia sobre a atividade mineradora era intenso. A coroa portuguesa intensificou esse controle sobre o Brasil, exigindo mais e mais rendimentos. E para isso tomou medidas repressivas e restritivas na tentativa de evitar o contrabando nessas regiões que controlavam, inclusive, a entrada e a saída das pessoas. A pressão da metrópole encontrou seus limites em um conjunto de motins, insurreições e conspirações que, além da resistência quanto à cobrança de imposto, amplificou a oposição política ao controle exercido sobre a população colonial. E nessa época tiveram várias revoltas, né? Porque a população não estava aceitando mais pagar tantos impostos absurdos à coroa portuguesa, né? E então nós vamos ver a primeira revolta, que é a revolta de Beckman. Como vimos anteriormente, os jesuítas eles combatiam a escravização indígena, que do ponto de vista jurídico era considerada uma prática ilegal, mas os colonos, sobretudo os senhores de engenho do Maranhão, consideravam a escravidão indígena uma forma necessária de obter mão de obra para a produção dos engenhos. E contribuíram também para o aumento das tensões sociais, as ações da Companhia de Comércio do Estado do Maranhão, que foi criada pela coroa para tentar contornar o problema da falta de mão de obra. As políticas da companhia, ela passou a deter o monopólio sobre todo o comércio da produção maranhense. Inclusive, a venda de escravos eram consideradas abusivas. Liderados pelos irmãos Manuel e Beckman, os produtores maranhenses se revoltaram e expulsaram os dirigentes da companhia e os jesuítas do Maranhão, organizando um governo provisório até resolver de vez essa situação, né? E alguns líderes eles foram presos e outros condenados à morte. Beckman foi expulso e a Companhia de Comércio foi extinta em 1685. Ficou claro que não cumpria sua função. Depois nós tivemos a Guerra dos Emboabos, que foi de 1708 a 1709. A Guerra dos Emboabos está diretamente relacionada à luta pelo poder e pelo direito à exploração das minas de ouro e à época pertencente à capitania de São Vicente. Os paulistas, por se considerarem os descobridores do ouro e fundadores dos primeiros núcleos de exploração do metal, eles não aceitavam que os forasteiros, a quem chamavam de emboabas, né, estavam incluídos nessa denominação portugueses, né, e habitantes de outras regiões do Brasil, e também explorassem a região. De pequenos embates, a situação evoluiu de tal forma para um conflito armado e os emboabas eles venceram essa guerra. Nós tivemos também a Guerra dos Mascates, que foi de 1710 a 1711. E durante o período do domínio holandês, Recife viveu grandes transformações urbanas e tornou-se um importante centro comercial, especialmente graças a seu porto. O povoado do Recife era política,
e administrativamente subordinada a Olinda. Olinda era uma vila sede da municipalidade e passava por uma crise econômica decorrente da baixa internacional do preço do açúcar. Muitos senhores de engenho acabaram contraindo empréstimos com os comerciantes locais e portugueses do Recife, os chamados de mascates, pelos olindenses. Como credores dos olindenses, os comerciantes recifenses, eles se tornaram um grupo econômico mais poderoso da capitania. E a reação dos senhores de engenho, que dominavam a Câmara Municipal em Olinda, foi imediata. Invadiram o Recife. Nós tivemos também a revolta de Vila Rica. O motivo fundamental para a revolta de Vila Rica também foi nomeada de revolta de Filipe dos Santos, que foi criada, teve a criação da Casa de Fundição em 1719. E os mineradores ficaram muito insatisfeitos com a medida, pois a implantação das casas de fundição não apenas representava a diminuição dos lucros da extração, como também dificultava a sonegação de impostos. E os revoltosos, eles tomaram a praça de Vila Rica, que hoje é atual Ouro Preto, e elaboraram um documento com suas reivindicações. Entre elas estavam a diminuição do preço dos alimentos na região, a redução de impostos e, por fim, a revogação do estabelecimento das casas de fundição. Os revoltosos, de Vila Rica, eles foram duramente reprimidos pelo governo da capitania e seus principais líderes foram presos. Filipe dos Santos foi enforcado e esquartejado, que era muito comum nessa época, o enforcamento e depois o esquartejamento, né? E eles botavam as partes do corpo das pessoas pendurado em cada poste, para mostrar para que ninguém cometesse o mesmo erro que aquele indivíduo, né? Então essa exposição, né, o esquartejamento e essa exposição do corpo da pessoa era exatamente para isso. E a sociedade, no período aurífero, a maioria dessa sociedade mineira era composta de escravos. Além do trabalho nas minas, eles realizavam outras tarefas e podiam trabalhar, por exemplo, como vendedores ambulantes, na condição de escravos de ganho, que prestavam serviços a terceiros com a obrigação de entregar a seus próprios donos a renda desse trabalho ou a maior parte delas, né? Esses escravos de ganhos, eles iam para a rua para vender. E o que eles apuravam de dinheiro, eles tinham que entregar aos seus donos, ou a maior parte era entregue ao dono. Bom, as chamadas negras do tabuleiro vendiam diversos produtos pelas ruas, que são os escravos de ganho, das cidades nas lavras e não lavras. Elas também trabalhavam como fiadeiras, tecelãs, padeiras, costureiras, rendeiras, lavadeiras, roceiras, parteiras, além de fazer todos os tipos de serviços domésticos. Outras pessoas, nem todas ligadas diretamente à exploração aurífera, faziam parte da sociedade mineira. Por exemplo, nós temos os clérigos, advogados, os comerciantes, artesãos, vendedores ambulantes, mascates, os intelectuais, militares e outros profissionais que davam suporte aos setores essenciais para o desenvolvimento das vilas e cidades recém-formadas. Nas minas havia muitos trabalhadores livres que atuavam como garimpeiros, faiscadores, né, que esses faiscadores
eram aqueles garimpeiros que procuravam faísca de ouro, ou seja, o ouro ele brilhava, né? Então, existia essas pessoas que ficavam prestando atenção onde tinha aquele brilho, né? Que faiscava aquele brilho. Então, eram os faiscadores. Tinha também os roceiros e biscateiros, que eram trabalhadores casual, não tinha aquele compromisso. E parte da sociedade ela era formada por pessoas ricas, entre elas proprietários das lavras, ou seja, das minas maiores. Os contratadores, principalmente da região diamantina, né, os altos funcionários do governo e os grandes comerciantes. Muitos dos comerciantes enriquecidos eram antigos tropeiros. Lembra que eu já expliquei que eram aquelas pessoas que levavam mantimentos, né? Que ajudou muito a gente abrir nosso espaço para o interior do Brasil? Então, esses tropeiros, eles prosperaram, né, com a venda de gado e produtos manufaturados, não fabricados na região. Era uma sociedade mais diversificada do que a formada no Nordeste, e ao redor dos engenhos mantinha a característica da divisão entre senhores e pessoas escravizadas. Bom, nós temos também a Inconfidência Mineira, que foi em 1789, que foi em Vila Rica, atual Ouro Preto, na capitania de Minas Gerais. Bom, Minas Gerais, né, foi o palco de um movimento rebelde que ficou conhecido por Conjuração Mineira e, segundo os participantes do movimento, ou por Inconfidência Mineira, nome dado pelas autoridades portuguesas. Para as autoridades portuguesas, foi uma inconfidência, já que consideravam que o movimento rebelde, né, rebelava falta de fidelidade e lealdade à coroa portuguesa. Esse conflito ocorreu paralelamente à diminuição do volume de ouro extraído. O governo português, visando manter seus gastos, anunciou que em 1789 realizaria uma derrama, ou seja, a dívida de impostos da região mineira ao reino era de 596 arrobas de ouro, ou 8.940 quilos de ouro. E esse valor deveria ser pago por toda a população, inclusive com a supressão de bens pessoais, caso o indivíduo não pudesse honrar suas dívidas. Ou seja, aquela pessoa, se não tivesse dinheiro para pagar a sua dívida, ela pagava com alguma coisa, ou com a sua casa, ou com ou qualquer bem que ela tivesse, ela pagaria a dívida. Diante dessa ameaça, né, os membros da elite econômica e cultural da região de Vila Rica, eles começaram a planejar um movimento para conter as ações de Portugal sobre a colônia e proclamar Minas Gerais uma república. Entre os conjurados estavam intelectuais, não eram só pobres coitados, não. Tinha bastante gente de dinheiro no meio desses conjurados. E todos eram influentes na política e na economia. Muitos deles tinham dívidas com o governo português e seriam pessoalmente afetados com esse imposto, o derrama. Também fazia parte do grupo o alferes Joaquim José da Silva Xavier, que conhecemos o apelido dele, Tiradentes.
e não fazia parte da elite, mas se enquadrava socialmente na pequena burguesia compostas por artesãos, contratados, militares de baixa patente e pequenos comerciantes. E de acordo com as decisões dos membros do grupo, no dia escolhido para a derrama, eles iniciaram a revolta, mas Silvério dos Reis denunciou o plano às autoridades em troca do perdão de suas dívidas. E diante disso, o governador suspendeu a derrama e mandou prender os conjurados, que foram acusados de crime de inconfidência, ou seja, de infidelidade ao seu rei. E todos foram levados para o Rio de Janeiro, sede administrativa da colônia. E entre as penas aplicadas, eles foram condenados à morte por enforcamento e outros foram exilados na África. Era uma prática comum nesse período. Tiradentes, ele foi executado, enforcado, no dia 21 de abril de 1792, aqui no Rio de Janeiro. Era muito comum eles mandarem as pessoas, para pagar a pena na África, porque eles achavam que lá só tinha selvagem. Então era muito comum. E também nessa época era muito comum o enforcamento e o esquartejamento, como foi feito com Filipe dos Santos e foi feito também com Tiradentes. Bom, nós temos aí as páginas dos exercícios. Por favor, façam os exercícios. Desculpa pelo latido dos cachorros, mas eu não tenho vamos dizer assim, amenizar isso, porque são os latidos dos cachorros do vizinho. Então, como o microfone do computador, ele capta o barulho muito forte, então, infelizmente, essa videoaula ficou com esses latidos, tá? Me perdoe, mas eu não posso brigar com os cachorros do vizinho. Um beijo.